Eletricidade atmosférica, né, é um termo amplo para o estudo dos raios e todos os fenômenos que envolvem eletricidade na atmosfera, tá? Particularmente os raios são descargas, né, que se apresentam de diversas formas na natureza, tá? Você tem os raios para cima, para baixo, você tem raios descargas elétricas na ionosfera, os sprites, etc. Tal. Eu vou me concentrar hoje, essa é a minha área de estudo, para quem não me conhece, né? Eu estou no INPE desde 1989, quando eu cheguei para fazer mestrado, fiz doutorado na área de eletricidade atmosférica. Naquela época a gente usava balões para estudar a carga das nuvens lá. Os balões passavam por cima da carga das nuvens. Passavam por cima das nuvens e mediam as cargas das nuvens e também descargas elétricas, né? Bom, hoje nós estamos usando câmeras de alta velocidade, principalmente, desde 2003, mais ou menos, que a gente começou a utilizar câmeras de alta velocidade para observar em câmera lenta o que está acontecendo com essas descargas, né? Mas existem várias maneiras de estudar a eletricidade atmosférica. Eu vou apresentar alguma delas para vocês hoje, tá? Então, vamos em frente aqui. Bom, tudo começa aí com a maneira mais simples de estudar os raios através de câmeras, né? Porque são fenômenos luminosos. É interessante que os raios eles se apresentam quase aos 5 sentidos que a gente tem, né? Que é a visão, a gente enxerga. É um fenômeno interessante de se observar e medir, porque você enxerga o fenômeno. Tem fenômenos que você não enxerga, por exemplo, a reconexão da magnetosfera, o campo magnético da Terra. Você estuda, mas você não enxerga. O raio é extremamente luminoso, na maioria das vezes, então isso permite uma visualização do fenômeno muito fácil, só que tem um complicador aí, ele dura muito pouco. Enquanto que uma árvore, você pode observar ela crescer, demora anos, um raio, ele demora menos que segundo, na maioria das vezes. Tá? Então, algumas coisas são mais lentas para você acompanhar. A instrumentação, ela se adequa ao fenômeno, né? Se eu quero observar o crescimento de uma árvore, eu não preciso fazer medidas a cada segundo. Um raio, eu não posso fazer medidas a cada segundo, eu tenho que fazer medidas a cada centésimos de segundo, milésimos de segundo. Hoje nós estamos quase na casa de microsegundo para observar coisas que acontecem muito rápido. Mas tudo começa começou naquela época, que essa foto é de 1902, vocês estão vendo a Torre Eiffel sendo fotografada com um raio partindo da torre para cima, né? Eu sei que ela está partindo para cima, pela orientação da descarga, ela se abre para cima aí em vários ramos, né? E também daria, para quem estuda os raios ascendentes, dá para desconfiar do que está acontecendo no fundo, né, dessa foto, onde vocês veem outros relâmpagos acontecendo, que provavelmente deram origem a esse raio ascendente. É um raio que parte do Sol e sobe. São minoria, extrema minoria. Menos de 1% talvez dos raios que acontecem no mundo são desse tipo, tá? Mas o fato é que para você fotografar uma coisa que acontece muito rápido, se você for apertar o botão da sua máquina fotográfica, na hora que o raio acontece, você vai chegar atrasado na maioria das vezes. Ninguém é tão rápido no reflexo a ponto de ver um raio, apertar o botão da câmera, que dispara a câmera, e fotografar ainda alguma parte do raio a tempo. Geralmente, na hora que você apertou o botão, o raio já aconteceu e você perdeu o raio. A menos que ele seja muito longo, com várias descargas, que alguns são, e você pode ter uma chance de capturar, assim, as últimas descargas de um raio. Que um raio pode ter várias conexões com o Sol. Então, o que eles faziam era usar uma técnica chamada de longa exposição, onde você, na hora que você aperta o diafragma, você abre o diafragma de uma câmera, porque o que é uma câmera? Senão simplesmente um filme.
uma caixa escura. O filme é algo sensitivo à luz, né? Filme fotográfico. Naquela época se usava filme fotográfico, hoje se usa uma eletrônica apropriada para detectar pulsos de luz em cada um daqueles pixels, né, que tem no sensor. Tá? Mas o filme funciona igual. Você tem uma imagem que precisa ser projetada sobre o filme. Então você tem uma lente, uma caixa escura. Antigamente nem lente eu usava só um furinho na caixa, por onde entrava um raio de luz e você tinha cada ponto do filme sendo iluminado por um ponto lá fora. Isso quando a câmera tinha um furinho bem pequenininho, né? Você tinha um feixe de luz que iluminava cada parte do filme. Você deixava isso aberto por alguns segundos e a imagem se formava aqui, desde que ela não se mexesse lá fora. Então, uma árvore, um carro, uma torre, o que for que não se mexe, ela poderia ser fotografada por uma câmera escura, onde tem só um furinho, ao invés da lente. Mais para frente a coisa foi evoluindo, colocaram lentes nas câmeras, e essa que vocês estão vendo aí simplesmente é uma espécie de sanfona, onde a lente pode ir para frente e para trás, e esse vermelho aí é uma espécie de obturador, que quando a pessoa aperta, ele simplesmente abre, deixa a luz passar e depois fecha. Então, toda vez que você bate uma foto, você está abrindo e deixando a luz passar e fecha esse obturador. Longa exposição, simplesmente é você manter esse obturador aberto, abre, deixa a luz passar, o tempo que você quiser, e quando você tira o dedo do botão, ele fecha. Alguma dúvida sobre isso? Querem fazer algum comentário? Essa aula aqui é bem tranquila. Quem quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade, tá? Eu até prefiro ouvir vocês do que dá a impressão que está falando com a parede aqui, né? Quando a gente está dando aula online. Mas vamos lá. Então, essas longas exposições, o que elas fazem, elas integram toda a imagem no tempo de exposição. Durante o tempo que ficou aberto o diafragma, toda a luz que passar vai sensibilizar o filme, né? E então você tem uma integral no tempo de luminosidade. Todos os pulsos que entrarem durante aquele tempo vão ser integrados no tempo naquele filme sensível à luz, ou o sensor de uma câmera fotográfica, hoje é eletrônico. Então, o que acontece? Você, olhando para essa imagem que está aí, você não sabe quem aconteceu primeiro, se foi o raio lá atrás ou foi o raio no topo da torre. Porque você não consegue ver a evolução temporal das coisas. Então, o que você teria que fazer? Você teria que tirar... em vez de bater uma foto aí não diz o tempo que ficou aberto. Essa foto é de 1902, tá? Não diz o tempo que ficou aberto o diafragma, o obturador da câmera. Mas pode ter sido aí uns 30 segundos ou mais. Se ele tivesse tirado várias fotos a cada 10 segundos, poderia até saber... Não, talvez não. Teria que ser a cada 1 segundo e talvez eu soubesse quem aconteceu primeiro aí. Mesmo assim, todos esses raios aí que aparecem nessa foto podem ter acontecido em menos de 1 segundo. Então, se eu tivesse uma maneira de fatiar essa foto temporalmente, eu saberia quem que aconteceu primeiro, quem aconteceu depois, que é fundamental para entender o que está acontecendo. Se um raio ascendente está produzindo aqueles lá que estão atrás, ou se não tem nenhuma conexão entre eles, ou se os que estão lá atrás estão produzindo o que está aí na frente, ou tem alguma conexão ou não, tá? Então, o que eu estava dizendo é que quando faz uma longa exposição, você integra tudo num tempo, não dá para saber quem aconteceu antes, quem aconteceu depois, tá? Muito bem, vamos em frente aqui. Para observar a evolução temporal das coisas, essa câmera chamada Boyce Camera, o Boyce era o sobrenome do inventor, ele pegou o seguinte: em vez de deixar o filme parado aqui no fundo da câmera, eu vou fazer o filme se mover, né? Então, e aí o que vocês estão vendo é exatamente isso. Você tem um filme que está colado dentro de um anel que gira. Então, esse anel... Não sei se vocês estão vendo meu mouse. Alguém aí? Sim, estamos. Dá para ver o mouse? Dá sim. Ótimo. Então, esse aqui é um filme
que está rodando nessa direção, tá? A imagem que está aqui, AB, imagina um segmento de luz aqui, AB, ela passa por esses prismas, passa pela lente, eu tenho a impressão de AB aqui e aqui de BA aqui, tá? Vai sair invertido em relação ao outro, por causa da geometria dos prismas, tá? Como o filme está girando, se eu fizer ele girar bem rápido, quando o raio começa, aqui aparece a primeira descarga, ele vai aparecer num ponto do filme. Quando ele termina, ou está no meio caminho, por exemplo, essa ponta aqui vai aparecer em outro lugar do filme, porque o filme, se estiver girando muito rápido, em 1 milissegundo, por exemplo, aqui, o filme vai ter percorrido toda essa distância aqui. Tá? Então, é uma maneira de você fazer você observar a sequência do que está acontecendo, é fazer o filme avançar rapidamente, e aí você consegue produzir uma foto que nem essa aqui que está à direita. Você vê esse raio aqui, por exemplo, não é que ele cai em um lugar diferente, ele caiu no mesmo lugar. Todas essas descargas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mais ou menos 11 ou 12 descargas caíram no mesmo lugar. Como o filme estava se mexendo, a impressão da imagem acontece em lugares diferentes do filme. Então, você consegue resolver, né? Você consegue observar no tempo quem é a primeira, quem é a última, qual é mais intensa, qual é menos intensa. Então, você vê aqui, por exemplo, você tem uma primeira descarga, toda ramificada, a segunda já não aparece ramificações, a terceira também não tem, olha, a terceira aqui não tem nenhuma ramificação. Aí você tem a quarta, quinta e sexta separadas num tempo, de intervalo muito pequeno, né? Uma sexta, sétima, oitava, a nona ela aparece borrada, né? Ela aparece borrada com uma largura um pouco mais extensa, porque a corrente durou mais tempo. É uma coisa que a gente chama de corrente contínua nos raios. Os raios, às vezes, quando eles tocam o solo, eles duram um tempo maior. Eles têm uma corrente mais fraca, mas mais continuada, que a gente chama de corrente contínua, que tem os seus efeitos, claro, sobre o impacto no objeto impactado no solo. Tá? E ele aparece como um borrão aqui na imagem do filme. Então, isso aqui, para a época, né? Isso aqui é 1939, tá? 1900, chamado street cameras também. Imagina, em 1900 você tem umas fotos de raios assim, então depois você, nossa, isso que a gente via, olhava para um raio e via piscar, nada mais era essa piscada do que múltiplas descargas. Então, o raio dá a impressão que muitos deles, principalmente os raios negativos, depois eu explico melhor o que é isso, os raios negativos, eles não pagam à vista, eles pagam em prestações. Tá? A transferência de carga é feita em prestações. E não sempre no mesmo intervalo de tempo, né? A transferência mensal, né? É uma transferência que acontece em tempos meio que aleatórios. Você veja que a segunda parcela que aconteceu perto da primeira, a terceira demorou um tempo, né? A quarta, quinta e sexta vieram quase juntas, né? No tempo, e assim vai. Como você imagina que você tem uma transferência parcelada de carga da nuvem para o Sol. Alguma pergunta? Está todo mundo acordado, hein? Espero que sim, né? Vamos lá. Então, o que a gente observa é que com a evolução da técnica você vai melhorando o seu conhecimento das coisas, né? Em vez de você fazer o filme girar, as pessoas começaram a inventar câmeras filmadoras que usavam vários trechinhos. O que é uma filmadora? São várias fotos sequenciais. Eu tiro uma foto, tiro outra, tiro outra, tiro outra, tiro outra, tiro outra. Se eu fizer isso, né, 18 vezes por segundo, e eu passar rapidamente para você, eu passar as imagens que eu tirei em 18 vezes por segundo, na sua vista você começa a ver como se as coisas fossem um contínuo, você não vê que são imagens isoladas. O cérebro, ele tem um tempo, a retina retém a imagem por um tempo, o cérebro interpreta isso como uma coisa contínua. Os filmes de antigamente,
Charlie Chaplin, se você pegar uns filmes aí do começo do século XX, a pessoa andava ou corria, você dá a impressão que parece que é um robozinho andando, um robozinho andando, né, uma imagem meio truncada, assim, não é suave o movimento. Então, eles passaram de 18 imagens por segundo para 24, né, imagens por segundo, 30 imagens por segundo. Hoje a maioria usa 30 imagens por segundo, algumas vezes usam 60 imagens por segundo. Se eu tiro 60 fotos por segundo e passo elas 60 vezes por segundo, eu reproduzo 60 vezes por segundo, e o meu olho percebe um movimento quase contínuo naquele objeto que está se movendo. Pode ser um carro passando, pode ser uma pessoa correndo, pode ser uma pessoa pulando de um trampolim. Se eu bater 20 imagens por segundo, 24 imagens por segundo, ou 30 imagens por segundo, e passar isso nessa velocidade para você, você já não consegue distinguir que são várias fotos. Esse é o filme. O filme nada mais é do que uma sequência de fotos passadas uma atrás da outra. Hoje, nós temos câmeras. Eu tenho, por exemplo, um filme da minha mãe, com 3 anos na praia, onde meu avô filmou em 1941, imagina só, com 16 milímetros. Era um filme dessa grossura, assim, 16 milímetros. São várias imagens por segundo, que eu acho que eram 24 imagens por segundo. Então, já no começo do século 1900, 1920, aqui no Brasil, 1940, eles filmavam, mandavam para revelar nos Estados Unidos, porque é um filme mesmo, fotográfico, mandava revelar nos Estados Unidos, esperava voltar, e aí punha numa máquina que reproduzia, passava esse filme. Você já deve ter visto isso. Filmes antigos, né? Com a tecnologia e o avanço da câmera digital, foi possível fazer isso numa velocidade muito maior. Então, o que vocês estão vendo aqui é uma reprodução de algo que você não consegue observar a olho nu. Você precisa de muitas imagens por segundo para ver isso que vocês estão vendo aí. Então, são as câmeras de alta velocidade, né? Então, você consegue observar isso, a bexiga rasgando, a água parece que fica parada. É que tudo isso aí deve ter acontecido em, sei lá, 2, 3 milissegundos. Então, quanto mais você avança na tecnologia e na capacidade de produzir imagens, melhor você entende os fenômenos, né? A mosca batendo asa, que não é uma mosca branca, mas é uma mosca batendo asa. Você consegue entender os fenômenos que acontecem muito rapidamente para a vista observar através dessas câmeras. Isso se faz tanto para entretenimento, né, no esporte, como, por exemplo, eu estava falando com uma pessoa que diz que nas piscinas de treinamento de atletas olímpicos, eles têm câmeras de alta velocidade para ver como é que a pessoa pula do trampolim ou dá a largada na Fórmula 1, o que for, né? Mas também serve, claro, para fenômenos que acontecem muito rápido na natureza e a gente não consegue observar. Então, em 2003, há quase 20 anos, chegou no Brasil, né, nós compramos uma câmera que fazia 1000 imagens por segundo. E essa câmera é o que permitiu, né, olha só, isso aqui, na verdade, isso aqui aconteceu já há mais de 22 anos atrás, né? E foi no Brasil. Foi a primeira imagem de raio filmado, o primeiro raio no Brasil filmado com câmera lenta. Essa câmera não era nossa na época. Esse vídeo nos inspirou a comprar uma câmera similar. Deixa eu só fechar a janela aqui. Então, essa câmera era de um canadense que estava em visita no Brasil. Ele foi conhecer, ele usava essa câmera em laboratórios de alta tensão lá no Canadá. Ele estava passando por uns experimentos que a gente estava
estava vendo uns experimentos que a gente estava fazendo em Cachoeira Paulista, e ele filmou esse raio. Quando eu vi isso, eu falei, nossa, é a primeira vez que eu estou vendo um líder, a descarga do raio descendo em direção ao Sol. Eu fiquei um pouco fascinado com isso. 3 anos depois chegou para nós a primeira câmera, para nós fazermos os nossos vídeos. Na época não tinha ninguém usando câmeras para fazer esse tipo de estudo. Era meio bizarro, né? Você pensar que há 20 anos atrás ninguém usava isso, né? E a gente começou a usar. Então, de certa forma, o fato de a gente tá usando isso, tinha assim coisa de 1 ou 2 ou 3 raios filmados por aí no mundo com câmera rápida. E a gente, mas ninguém fazia pesquisa das propriedades dos raios, ou a física do raio através dessas câmeras. E a gente começou a fazer isso em 2003. Quando a gente chegava nos congressos por aí, né, em 2004 já, eu lembro que, nossa, o pessoal falava, né, dá para ver o líder, dá para ver ele se bifurcando, né? Então foi bem interessante. Hoje a gente está com câmeras que fazem muito mais do que 1000 imagens por segundo, né? Mas vocês estão vendo um raio que é ascendente. Ele sai de uma torre lá de São Paulo, a gente tirou essa foto, e do lado vocês estão vendo a imagem sendo fatiada em intervalos de tempo muito menor. Então, voltando, a imagem na esquerda é uma foto. Essa foto ela teve uma exposição de provavelmente uns 30 segundos. À direita, vocês estão vendo como é que cada ramificação foi sendo construída ao longo do tempo. Tudo isso que vocês estão vendo à direita não dura mais do que 1/3 de segundo. Então, está sendo reproduzido. Para durar o que está durando aí, está sendo reproduzido numa escala de tempo bem menor, né? Olha lá. Parece que o raio acabou? Não. Está vindo ainda descargas aí em direção à torre que está lá embaixo. Isso dá para fazer uma análise com calma. Porque tudo isso que aparece na foto e aparece no filme, quando olha a olho nu, é uma explosão de luz. Você sabe como é que se enxerga um raio por aí, né? Você viu, quando você se deu conta que teve um raio, já acabou. Então, com a câmera de alta velocidade, ou câmera lenta, você consegue observar tudo isso. O que é uma foto, portanto? É uma somatória de frames, de quadros de um filme, integrados no tempo. Então, se eu somar todas as imagens que eu tenho de um filme, eu tenho uma foto. Entendendo isso, vamos lá. Entenderam isso? Então, aqui vocês estão vendo, né, de novo, uma explicação do que pode ter acontecido naquela foto na Torre Eiffel, né? Hoje a gente consegue explicar o que aconteceu na Torre Eiffel. O que aconteceu foi o seguinte, muito provavelmente, veja que no vídeo aqui eu vejo alguma coisa assim, opa, não era isso que eu queria, vou voltar aqui só. Eu vejo alguma coisa se deslocando aqui em cima, por cima da torre que está por aqui. E quando essa descarga que eu sei hoje que é negativa passa por cima da torre, se ela for bastante intensa, surge da torre uma descarga positiva que sobe em direção à nuvem. E onde você vê esses pulsos de luz aí, que foi tema até do mestrado aí do Ivan, que está assistindo a aula, né, acontecendo. E aí, o que são isso? Então, você começa a ver processos dentro de um raio que são muito rápidos, até para uma câmera de slow motion. Então, você tem que acelerar um pouco mais. O problema é que nada é de graça, né? Se você acelera o filme, se você começa a aumentar muito o número de frames, a câmera às vezes não dá conta, então você precisa baixar a qualidade de cada imagem. Então, existe sempre nessas câmeras de alta velocidade um compromisso entre a velocidade com que você grava as coisas e a qualidade de cada imagem individual da qual o filme é composto. Quanto mais rápido você faz a câmera trabalhar, menor a qualidade que você vai ter em cada frame. Tá? E aí, hoje, quer dizer, com 20 anos de raios filmados, talvez mais de 6.000 raios gravados, a gente tem aí muita publicação feita em cima desses estudos aí, que foram, de certa forma,
pioneiros, né, na comunidade internacional. E os primeiros trabalhos já aconteceram em 2005, esse aqui é 2005, 2006, assim, até hoje a gente tem utilizado essas câmeras. Hoje mais, não só câmeras, mas a gente combina câmera com campo elétrico, câmera com raio-x, que os raios, né, um desses aqui, olha, esse trabalho aqui, foi capa do JGR, ele é sobre como é que os raios, quando é que os raios produzem raio-x, porque cada uma dessas descargas também aceleram os elétrons e chegam ao nível energético de produzir raio-x. Hoje nós estamos publicando raios, descargas elétricas nas nuvens e raios gama. A gente está mostrando com câmera de alta velocidade quando é que um raio também chega até a produzir raio gama, que é muito mais energético do que o raio-x. Tá? Então, para entender um pouquinho melhor, então, o que pode ser destrinchado, entendido, né, de uma descarga atmosférica com câmeras de alta velocidade, e mesmo com câmeras normais, é importante entender quais são os processos dos raios que daria para se observar com câmeras de alta velocidade. Né? Os cloud flashes, ou os raios que ficam na nuvem, não vêm para o solo, eles até ano passado não tinham sido estudados por câmeras rápidas. A Tagene, que está aqui com a gente assistindo essa aula, a tese de mestrado dela foi usar câmeras de alta velocidade para observar raios que acontecem dentro da nuvem. Era um desafio e ela defendeu e o resultado foi muito bom. Porque como é que você vai observar alguma coisa que está dentro da nuvem? Se a própria nuvem obscurece a própria descarga. Então, nós percebemos que algumas vezes essas descargas aqui tem parte dela acontecendo na base da nuvem. Quase sempre uma parte dela é possível ver, mas nem sempre. E foi através do estudo das partes que se veem que a gente descobriu o que acontece com as partes que não se veem. Tá? Então já foi feito um trabalho nesse sentido. Mas a maioria dos nossos estudos, né, foram feitos com raios que descem para o solo ou dos que saem do solo e vão para a nuvem, que são bem mais raros. Então nós podemos dividir todos os raios em cloud flashes ou ground flashes, raios intranuvem ou raios na nuvem e raios que envolvem o solo, que seriam nuvem-solo, solo-nuvem. Então aqui temos os que não tocam o solo, que foram os que a Tagene estudou. Você veja que eles não tocam o solo. Se propagam muitas vezes na base da nuvem, uma parte dentro da nuvem aqui, ó. Não é que terminou o raio aqui, que a outra parte está dentro da nuvem. E os que tocam o solo, como disse, os que descem e os que sobem. Você pode classificar os raios pela direção deles, como descendente ou ascendente, e também pela polaridade. Os raios são positivos, transferem carga da nuvem para o solo positivo, carga líquida, ou carga líquida transferida negativa, né? Tanto nesses que sobem como nesses que descem. Se somar todos os raios que envolvem o solo, são algo em torno de 10 a 20% do total. Isso é bom, né? Porque se fosse o contrário, né? 80% toca o solo e 10, 20% fica na nuvem, o estrago aqui no solo seria bem maior. Então, de todos os raios que acontecem, só 10 a 20% tocam o solo. De todos os raios que tocam o solo, só talvez 1% sejam aqueles que sobem em direção à nuvem. E aqui você tem, dentre os que tocam o solo, maioria negativa. Talvez 8% seja positivo e uns 2% tenham descargas dos dois tipos, vamos dizer assim, são bipolares. Então, vamos lá. Aqui vocês têm um relâmpago simples, tá? Ele desce, toca o solo e termina. Quando ele toca o solo, um pouquinho antes de tocar o solo, às vezes o campo elétrico é tão intenso que faz
parte de objetos no solo, pequenas descargas que tentam conectar com aquela que está descendo. Uma vez conectado, você tem um pico de radiação luminosa, pico de corrente elétrica, que é esse clarão que vocês estão vendo aqui. Isso uma vez que... Isso aí dura muito pouco, são microsegundos, onde ele chega a milhares de amperes, e aí se essa corrente decai, você tem um restinho do canal aqui que vai se apagando. Às vezes ele, antes de apagar, ele pode durar alguns milissegundos, né? Nunca mais do que um segundo, eu nunca vi nenhum durar mais do que um segundo, e aí você terminar o raio. Às vezes isso não termina o raio, e o que acontece é que você tem outras descargas. Esse aqui seria o exemplo de um raio simples. Ele desce, toca o solo, decai, termina. Na hora que ele toca o solo, você vê o clarão máximo de luz, e aí você tem um decaimento da corrente. Tá? Então, isso, veja como está com muito mais definição, resolução, não só temporal, mas espacial, do que o primeiro raio filmado há 20 anos atrás, né? Aqui, aquele raio primeiro lá, ele deve ter sido filmado com 200 por 400 pixels. Esse aqui está sendo filmado com 800 por 600. Aquele foi filmado com 1000 imagens por segundo. Esse aqui deve estar sendo filmado com 40, ou 10.000, 20.000 imagens por segundo. Então, hoje, nós trabalhamos com uma qualidade de imagem melhor, uma velocidade de frames por segundo, imagens por segundo, muito maior. Hoje a gente trabalha com, às vezes, chega até 100.000 imagens por segundo. Naquela época era 1000. A velocidade aumentou 100 vezes, né, para a mesma qualidade que tinha há 20 anos atrás. Tudo bem? Você percebe a definição da imagem, né? Ou melhor. Às vezes o raio, você tem a primeira descarga, decai, e aí você tem um novo que a gente chama líder, né? Uma nova descarga que segue o caminho da anterior, refaz o caminho decaído e toca o novo solo, toca o solo de novo, formando uma descarga subsequente. Então, isso é chamado raio múltiplo, de múltiplas descargas. Aqui você tem um exemplo filmado nos Estados Unidos, com um colega de pesquisa, Tom Warner, onde eu acho interessante esse vídeo, porque nem sempre a descarga que vem depois, essa aí, segue o mesmo caminho. Nesse caso, ele começou a seguir um caminho diferente, aí encontrou o velho caminho e desceu por ele. Tá? A segunda, a terceira já começa a formar um novo caminho, olha só, bem, sendo que essa parte aqui final do caminho é sempre a mesma, só que aqui em cima está variando, às vezes vem por aqui, às vezes vem por ali. Tá? Mas eu acho que interessante desse raio é que essa descarga aqui, veja, o cursor aqui está andando, né, aqui embaixo está andando, e a descarga não termina. Então, isso é um fenômeno que eu chamei, que eu alertei vocês, que é a chamada corrente contínua. É como se a quinta ou sexta prestação tivesse uma duração bem maior. A transferência de carga durasse bem mais do que as anteriores. E vocês estão vendo aí que está durando bastante. A corrente já não é tão alta quanto quando toca o solo, mas ela é extremamente longa, o que faz que gera um perigo também, porque não só o impacto, o destruidor do raio, se deve à alta corrente, mas também à duração da corrente. Vocês sabem que para uma coisa pegar fogo, não basta passar um maçarico assim com uma velocidade muito alta por cima de um pedaço de madeira, ele não vai pegar fogo. Isso que vocês estão vendo agora aí no vídeo, se está tudo passando normalmente, é o que estava filmando dentro do carro, com um limpador de para-brisa acionado. Então, se vocês terem uma ideia de como é que isso aqui está em câmera lenta, isso aqui é o limpador do para-brisa passando no vidro, tá? Para limpar da chuva. A câmera estava dentro do carro dele. Mas o que eu estava dizendo, se você pega um maçarico, né, e um fogo e passa por cima de uma madeira, passa muito rápido, ela não queima. Mas se você manter, a madeira vai aumentando de temperatura até o ponto de combustão onde ela pega fogo. Assim também o raio. Se você dá uma descarga muito rápida, como essa primeira aí, talvez você não pegue fogo na árvore que ela atingiu. Mas se tiver um fenômeno de uma corrente muito longa,
Se tiver esse raio numa corrente muito longa, em alguma das suas descargas, então a chance de pegar fogo é grande. E existem pessoas especialistas nisso, quer dizer, observar como é que surgem esses incêndios florestais causados por raios. Muitas vezes, um incêndio florestal, ele começa por causa de um raio, é uma causa natural de incêndio, né, de queimadas. Algumas os homens produzem, outras a natureza produz, né, com os raios. Agora, há certas condições para as queimadas começarem. Se o solo está muito úmido, não vai começar um incêndio. Então, geralmente está seco. Então, são os primeiros raios que se aproximam, ainda quando não está chovendo, eles acontecem ainda quando não está chovendo, que às vezes começam uma queimada. Né? Para isso depende do material que está no solo. Eu estou aqui com um visitante pesquisador dos Estados Unidos que está se especializando nesse assunto, né? Que é uma preocupação grande em países que têm raios e muitas florestas. Por exemplo, no Canadá a gente tem vários incêndios provocados por raios. Certamente no Brasil, em alguns locais também tem. Então, esse raio que vocês estão vendo aqui é um raio positivo, né? Hoje, só de olhar, a gente já sabe que ele é positivo. Acho que meus alunos também já vão percebendo isso. Ele mal tem ramificação, né? Nessa trajetória para o solo, ele quase não se ramifica, e ele quase sempre é acompanhado por essa corrente de longa duração, que inclusive é bem intensa. Tá? Você tem um pulso de corrente, que é dado no momento que toca o solo, isso aí se arreface, né? se decai, e aí às vezes você tem essa corrente contínua de longa duração depois da descarga, que a gente chama de descarga de retorno, return stroke em inglês. Tá? E aparecem em vários frames, em vários quadros do filme, né? No caso da câmera digital. Alguma pergunta? Tranquilo, professor. Beleza. Professor, só uma questão. Tem uma câmera dessas no INPE de São José ou não? Temos várias. Nós compramos a primeira em 2003, que era de 1.000 imagens por segundo. Em 2006, a gente comprou uma de 4.000 imagens por segundo. Tá? Ela pode ir mais do que isso, só que a resolução começa a ficar ruim. Depois, em 2007, 2008, a gente comprou mais umas 4. Hoje a gente tem umas 5 ou 6. Tá? A nossa melhor câmera foi comprada faz 1 ou 2 anos. Ela faz 100.000 imagens fácil, né? Com essa qualidade que vocês estão vendo. Tudo bem? Bom, obrigada. Sim. Nada. Então, como eu falei, né, se você mantém a corrente elétrica por muito tempo e o material é combustível, ele pega fogo. E essa é uma das preocupações de estudo. A gente tem uma tese de mestrado nossa, que é só a pessoa foi analisando todas as correntes contínuas, quando é que elas acontecem, qual a frequência delas, né, quantos raios tem essa corrente de longa duração, né, que aparece aqui, né, quantos raios tem essa corrente que aparece durante vários milissegundos, né? É 1/3, é 1/10, metade deles, 80% dos raios tem esse perigo de tocar fogo nas coisas, né? E a gente chegou à conclusão de que é em torno de 30% dos raios negativos e 80% dos raios positivos. Então, 80% dos raios positivos podem causar danos por aquecimento, como esse que vocês estão vendo aqui numa linha de alta tensão. Você pode ter derretimento do cabo, né, ou a queima de um transformador por conta dessas correntes de longa duração. Esse caso aqui, mais especificamente, é chamado cabo para-raio, ground wire, né? Você tem aqui, por exemplo, você já viu torres de alta tensão, né? Eles têm, às vezes, 3 parzinhos de fios aqui. 2, mais 2, mais 2. São 3 linhas aqui seguindo, né? Sendo distribuídas pelo país, etc. Lá em cima, na ponta, eles colocam um cabo para-raio, que protege as que estão embaixo. Então, se o raio cair, como nesse caso, ele cai no cabo que está lá por cima, o cabo para-raio, não afetando as linhas de transmissão.
tá? Evita queimar transformadores, que isso gere danos na subestação ou na distribuição de energia. Mas, o que esse pessoal começou a fazer no Brasil e em outros lugares é aproveitar esses cabos para-raios, que eles seguem centenas de quilômetros via aérea, né, para passar fibra ótica e fazer comunicação entre cidades, etc. Só que, talvez, não sei se na época perceberam o problema disso ou não, é que quando o raio tem corrente contínua e atinge alguma dessas linhas, ele pode derreter não só o aço, o material metálico do cabo, mas chegar na fibra e derreter a fibra. Então, muitas comunicações eram interrompidas por descargas que perfuravam, vamos dizer assim, o cabo e chegavam a derreter a fibra. Então, é a importância do estudo dos raios, né? Principalmente, por exemplo, a geração de energia, né? Hoje, cada vez mais, nós temos geração eólica. Só que você, por esses geradores que são muito altos, né? Tem aí, às vezes, você chega a ter 200 metros de torre, mais 70 metros de pá. Então, 270 metros de altura. É uma torre, o tamanho da Torre Eiffel, né? A Torre Eiffel tem 300 metros. Você põe isso num lugar onde não tem raio, tudo bem, só tem vento, beleza. Nordeste é assim. Nordeste tem muito vento e pouco raio. Agora, põe isso no Rio Grande do Sul, onde tem muito vento e muito raio. Então, a chance de acontecer isso que vocês estão vendo aqui é fácil, né? E aí, isso aqui vira uma couve-flor, né? Puff, essa pá que é de fibra ótica, desculpa, fibra ótica, fibra de vidro, ela abre como se fosse, né, um espinafre, assim, uma couve-flor, né? Isso tem um custo absurdo. Consertar uma coisa desse tipo que vocês estão vendo nessa foto aqui, né, tem um custo enorme, porque como é que você faz para subir, trocar, repor, o tempo que tem que ficar parado, etc. Então, as indústrias que trabalham com energia eólica têm muita preocupação com os relâmpagos, né? E eles tentam evitar os danos dessas pás que custam muito caro, pondo um fio, um condutor por dentro da pá, uns receptores aqui para capturar o raio, né, que são pedacinhos de metal que por onde entraria a descarga, mas mesmo assim é uma dificuldade, né? Então, é preciso conhecer bem o raio para se proteger dele. Essa é a nossa função. Você fala, mas vocês ficam aí filmando raio, conhecendo o fenômeno. Por que vocês ficam conhecendo o fenômeno? Para poder se proteger dele, para poder dar parâmetros, né? Se eu sei que onde tem raio, onde não tem, por lá que eu vou pôr minhas pás eólicas, se não tiver jeito e tem que enfrentar o raio, então eu tenho que descobrir qual o perigo, onde está o perigo do raio, qual é o tipo de raio, quando é que isso acontece, quanto tempo dura a descarga, para eu planejar qual que vai ser meu tipo de material utilizado para que aguente a descarga, qual a duração da corrente contínua, para que eu possa ensaiar isso no laboratório e ver que metal que aguenta, né, meio segundo de corrente a 100 amperes, 200 amperes. Alguma pergunta? Comentário? Pode ficar à vontade, tá? Bom, quando você está muito perto de uma descarga, mesmo que seja foto, você começa a ver algumas coisas diferentes, né? Quando você está perto, você vê detalhes. E aqui eu estou vendo detalhes de um raio que atingiu a superfície de um lago e eu estou vendo umas coisas estranhas aqui, umas 3 descargas aqui pequenininhas que essas descargas estão fazendo aqui. Na verdade, essas descargas pequenininhas, mesmo quando a superfície é plana, ela aparece às vezes para conectar com aquela que está descendo. Lembra que eu falei lá no começo? Quando a descarga está descendo, de objetos no solo partem descargas para cima, são descargas que a gente chama de líder ascendente conectivo, quando conecta. Ou esse aqui seria um não conectivo, porque não conectou. O que vai acontecer com essa tentativa de conexão? Ela morre logo depois, né? O raio conecta aqui, essa tentativa desaparece porque não foi contemplada, o raio não conectou nela e não teve corrente passando por ela desaparece. Mas mesmo isso pode ser perigoso, tá? Porque toda vez que você vê uma descarga saindo de um objeto,
Aqui nessa animação dá para ver, ó, você tem uma descarga que vem descendo, da árvore e do prédio, da casa, aparece uma descarga, uma tentativa de conexão, tá? Um líder ascendente que sobe, tentando conexão. Líder ascendente conectivo, aqui aparece um nessa foto aqui, né, do Glauco, uma foto espetacular, onde você vê o que esse negócio está fazendo aqui, solto aqui, né? Na verdade, lembra que aqui eu tenho um vídeo, aqui eu tenho uma foto, então tudo que aconteceu aqui, se fosse, né, imagens do que está aqui, está integrado no tempo de uma foto de longa exposição. Isso aqui é a integração no tempo de tudo que aconteceu. Quem que veio primeiro? Isso ou isso? Né? Quando é que aconteceu? Uma foto não te revela o que acontece no tempo, só o que acontece no espaço. Eu sei que esse daqui, né, estudando em câmera lenta, eu sei que isso aqui se formou um pouco antes dessa aqui tocar o solo. Dessa casa deve ter partido uma outra descarga que conectou com a que estava descendo, e essa casa foi contemplada com uma bela de uma descarga, enquanto que essa aqui praticamente saiu ilesa. Se fosse uma pessoa que tivesse aqui, tivesse saído essa descarga da cabeça dela, essa pessoa não estaria ilesa. Uma casa pode resistir a uma descarga dessa, ainda que não tenha conectado com a que está descendo. Mas uma pessoa, quando sofre, quando sai da cabeça dela uma tentativa de conexão, mesmo que não conecte, porque deu sorte de conectar em outro lugar, por falar nisso, eu lembrei agora de um vídeo onde aparecem duas pessoas correndo na praia. Imagina que aqui tem uma pessoa e aqui tem uma outra pessoa. As duas estão correndo na praia. O raio atinge essa pessoa, mata essa pessoa, essa aqui cai no chão. E eram companheiros, ou seja, um morreu, o outro não. Caiu no chão porque, de todo jeito, ele sentiu uma tentativa de conexão, que não aparece no vídeo, mas certamente saiu do corpo dele, uma breve descarga, que tentou conectar com aquela que estava descendo e não conectou. Se tivesse conectado, também teria morrido. Né? Uma descarga direta, assim, é muito difícil uma pessoa sobreviver. E é isso que estou mostrando aqui. Se tivesse uma pessoa que também sairia dela uma descarga, que dá algo em torno de 200 a 600 amperes, que é uma descarga muito forte, para uma pessoa aguentar, mesmo que não conecte. Se conectar, isso aqui pode multiplicar por 10, 2.000, 6.000 amperes, ou mais, ou bem mais. Por 10 ou por 100, 60.000 também é uma descarga razoável que acontece. Aqui nós estamos vendo em câmera lenta, umas imagens que a gente fez, de dois para-raios reagindo a uma descarga que se aproxima. Tá vendo? Que ela vem se aproximando dos para-raios. Eles não ficam parados, eles emitem descargas. Essa é a função do para-raio, emitir uma descarga que conecte naquela que está descendo. Tá? O para-raio da direita conectou, da esquerda só teve uma tentativa de conexão que não se efetuou. Mas, de todo jeito, dá para medir a corrente disso. Tem uma outra aluna que andou fazendo o mestrado dela em cima dessas correntes, tá, Paulo? Tudo bem? Alguma dúvida? Algum comentário? Tá aí os dois prédios de novo, uma filmagem de uma conexão de um nuvem-solo, saiu lá da nuvem, percorreu todo esse caminho. Quando chegou perto dos prédios, os prédios começaram a responder, tá vendo? Olha lá. Isso aqui é uma sequência de imagens, tá? Nós estamos filmando, acho que com 20.000 imagens por segundo. Então, você vê os dois prédios tentando conectar com aquela que está descendo. Quem que vai assumir a conexão, não dá para saber. Pode ser essa, pode ser essa. Vocês podem fazer suas apostas, mas eu já sei qual é o resultado. Olha só, da direita, como emite uma descarga, né, que eu acredito ser muito mais veloz do que as anteriores, que conecta na que está descendo, e aí você só vê o frame seguinte é o raio tocando só esse prédio aqui, tá? Aqui um novo caso, os dois prédios de novo, uma descarga descendo, qual que vai tocar? Essa daqui, né? O da direita parece que é sempre escolhido.
Mas vocês podem ver que também da borda do prédio, às vezes, saem tentativas de conexão. E a velocidade, aqui a gente está falando de 2,10 à quinta, isso é 200 mil metros por segundo, ou seja, 200 quilômetros por segundo. Então, o tempo, a velocidade disso é equivalente a ir para São Paulo e voltar em 1 segundo. Tá? Eu vou para São Paulo e volto em 1 segundo. Ontem eu voltei de São Paulo, demorei 2 horas. O raio demoraria meio segundo para ir até São Paulo. Observem, né, o detalhe aqui de uma tentativa de conexão saindo da borda do prédio aqui. Um péssimo lugar para ficar durante uma tempestade, ficar na beira de um prédio. Outro exemplo de uma conexão lateral, né, que você tem a descarga desceu e tocou de novo à beira do prédio. Tá? Nem sempre toca o para-raio. Outro exemplo, tocando à beirada de um prédio. Se você dá um zoom na imagem, você vai ver um descascadinho aqui, né? Que poderia ter sido no balcão aqui do cidadão, mas não foi. Foi na beirada. Ou poderia ter sido aqui, mas nesse caso foi na beirada, não foi no para-raio. Tá? Isso também acontece. Então, o que as pessoas fazem é passar um cabo pela beirada do prédio para capturar a descarga. Às vezes funciona bem, às vezes não, como nesse caso aqui, você vê que capturou, só que arrancou um pedaço do prédio. Tá? E você tem observação, a gente pode observar também os raios para cima, como esse que vocês estão vendo aqui, que eu já mostrei lá em 1900, né, na Torre Eiffel, né? A gente não sabia onde no Brasil a gente ia encontrar, porque a gente tinha estudado já uns 4, 5 mil raios para o solo, e aqui em São José nunca tinha sido observado um raio que descesse, um raio que subisse. Sempre os raios descem, nunca tinha observado um raio subindo. A primeira observação aconteceu faz algumas semanas, aí quem observou foi o Ramon, que está assistindo a aula, né? Observou um raio para cima em São José dos Campos, na Serra da Mantiqueira. Nós nunca tínhamos observado aqui. Nós fomos só observar em São Paulo. Então, vou contar um pouquinho dessa história, que é interessante também. Nós estamos em São José, que está por aqui. São Paulo está aqui, ó, Big City, né? A cidade grande de São Paulo. E a gente sabia que lá tem uma torre alta. A gente está buscando uma torre alta para ver o raio saindo dela. E aí, como é que a gente descobriu que essa torre poderia ser essa daqui mesmo, que está no Pico do Jaraguá? Né? Porque a gente, quando olha o mapa de distribuição dos raios na cidade de São Paulo, você vê aqui onde está apontando essa flecha, né, um hotspot aqui, uma região de alta densidade de raios. Tá vendo? Aqui tem uma escala, tem regiões brancas aqui, tem mais de 45 descargas numa área de 250 por 250 metros. Então a gente desconfiou, alguma coisa especial tem aqui nessa área de São Paulo. Nessa região de São Paulo tem um ponto vermelho onde tem muito raio. Que ponto é esse? Quando a gente foi ver que ponto era esse, a gente descobriu que é exatamente aquela torre no Pico de Jaraguá. Você vê que se eu puser essas cores sobre o mapa, o relevo, eu tenho uma grande incidência de raio nesse topo dessa montanha, que é um pico que tem na zona norte de São Paulo. Então, foi para lá que a gente apontou as câmeras. Principalmente quando a gente percebeu que tinha 2 torres lá, que a gente chama de T1 e T2. Tá? Tem uma terceira aqui também que já produziu o raio para cima. E aí, fomos para São Paulo. Achamos um lugar em São Paulo onde desse vista para essas 2 torres e pusemos lá as nossas câmeras. E não demorou muito para acontecer isso que vocês estão vendo agora, né? Olha só, repare que sempre tem uma descarga negativa iniciando lá na nuvem, perturbando, provocando, vamos dizer assim, a torre lá embaixo. Tá jogando carga negativa, da torre sai carga positiva. Ó. Primeiro acontece lá em cima, depois embaixo, uma descarga positiva que vem, ramifica, e aí ela perde intensidade e começa a acontecer essas descarguinhas que vocês estão vendo aqui, que são bem curiosas, que foi o tema do mestrado do Ivan, que está assistindo a aula aqui com a gente. E aí você vai analisando o que está acontecendo. Olha só, isso aqui tem fenômenos muito intensos, tem fenômenos mais tranquilos,
tem às vezes que essas descargas chegam até a torre e dão uma iluminada, né, violenta aqui embaixo. Você vê toda a montanha, vê os prédios. São essas descargas que a gente chama de descarga de retorno, e são elas as perigosas, além do fato de poder ter uma descarga de longa duração, como às vezes acontece também nos raios ascendentes, né? Mas a coisa é bonita, ela não para, não. Fica aí descarregando na torre durante vários milissegundos, chega às vezes 1,5 segundo, 2 segundos. Tá? E aí, hoje a gente tem capturado já mais de 200 raios ascendentes. Hoje são quantos, Ivan? 270, né? Não, 170? 170. Isso, no Brasil, 174. 174 no Brasil, mais uns 100, o mais lá nos Estados Unidos, porque a gente participou de uma campanha nos Estados Unidos, porque lá é verão durante o nosso inverno. Então, para não deixar as câmeras aqui sem fazer nada, a gente dá trabalho para elas lá nos Estados Unidos. Então, leva para lá e elas filmam lá em South Dakota, lá a gente conseguiu vários. Hoje a gente tem mais de 200, talvez 300, atualizando esse slide aqui, de raios ascendentes que estão sendo estudados pelo grupo. E assim sempre tem coisas para descobrir, né? É bonito você ver a natureza. Na hora que você abre uma porta, ela te oferece mais 2 para observar. Você fala, consegui finalmente abrir uma porta. Aí você entra numa sala, tem mais 3 salas, mais 3 portas para abrir. Aí você abre mais uma e aparece, você entra numa sala que tem mais 3 portas para abrir, e assim por diante, ou mais de 3. E cada coisa que você descobre, acho que meio brinco às vezes que Deus se diverte com a gente, porque quando você pensa que você está entendendo uma coisa, ele te apresenta mais 3 portas para você, mais 3 interrogações para você tentar descobrir, e a gente se diverte com isso, né? Graças a natureza é tão complexa, é tão interessante, que sempre que você começa a entender uma coisa, aparecem novas interrogações que te mantêm não só empregado, mas como feliz, tentando descobrir como é que as coisas acontecem. Eu acho que eu brinco até com que o céu, para um cientista, é você poder ver tudo aquilo que você tentou descobrir, né? Quando estava aqui vivendo, né? E pesquisando, no céu você vai ver tudo isso de uma vez, né? Todas as soluções para os seus interrogantes, para as questões que você levantava, né? E não tinha resposta, né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui ao líder positivo. Então, quando você tem um raio ascendente, a gente começou a perceber que tem uma espécie de lequezinho aqui na ponta, que ele abre, né? Olha lá, tá vendo? Não sei se dá para enxergar aí na tela de vocês, uma espécie de um lequezinho assim, né? Que são os elétrons, que ele consegue arrancar dos átomos que estão à frente e produzir essa streamer, né? Isso aqui a gente chama de líder, que é um plasma quente, e aqui um plasma frio, que converge para a ponta do líder. Olha lá. Estão vendo? É como se tivesse uma lanterninha iluminando o que está na frente. E quando o raio é descendente, também a gente vê isso, não tão claramente, mas também dá para ver. E a gente acha que é aqui que acontece a aceleração dos elétrons a tal ponto a produzir raio-x, tá? Mas a gente não tem resposta sobre essas portas que se abriram aí e precisam ser respondidas. Outra coisa que nós vimos é essas coisas que ficam piscando aqui, né? Hoje elas são chamadas de needle, de agulhas. Veja que quando ele se propaga, ele tenta ramificar. Olha, ele vai tentar ramificar. Quando ele não consegue ramificar, ele fica piscando uma tentativa de ramificação aqui. Aqui. Esse foi o nosso último paper, né? A gente tem a formação de tentativas de bifurcação que não bifurcam, e aí fica como se fosse vazando aqui, uma mangueira furada, né? Onde fica vazando água aqui, como se houvesse pequenas descargas aqui que tem uma periodicidade, etc. Também andamos
produzindo raios com foguetes, né? Aqui, uma aula de instrumentação, vamos falar das coisas que a gente já fez, né? Em Cachoeira Paulista, a gente construiu uma base de lançamento de foguetes, capaz de lançar 12 foguetes. Esses foguetes eram colocados nesses 12 tubos, cada um dos foguetes com uma bobina com fio de cobre enrolado embaixo, dentro de um local protegido, né? Ninguém vai ficar nessas cadeirinhas aqui na hora da tempestade, ficava lá dentro, por motivos óbvios, dentro de um container todo metálico, com para-raios por cima, para que nenhuma descarga atingisse a gente, mas sim atingisse o foguete que tivesse subido com o fio de cobre. E se perguntar, algum raio atingiu a gente? Atingiu esses para-raios aqui, mas nunca chegou a atingir e era impressionante, porque cada vez que um raio atingia isso aqui, chacoalhava até a expansão do ar que acontece, né? O raio está ali bem na sua frente. Então, aqui está o conjunto, né, do lançador com um container, com as medidas que a gente fez. E aqui tem alguns para-raios para teste, né, e uma antena de campo elétrico. E o foguete acionado por uma descarga elétrica, né, que queima o combustível dele, espécie de pavio elétrico, né, que esquenta e dá início à combustão. E aí ele sobe, esticando o fio, e quando o fio é interrompido aqui, o raio chega aqui e escolhe um lugar para cair, podia ser um dos para-raios, podia ser o próprio solo na frente. O barulho do foguete e o barulho da descarga, não sei se dá para ouvir. Então, a gente tinha dois tipos de lançamentos, um quando o fio vinha até embaixo, onde estava aterrado, o raio descia, na verdade é ao contrário, né? O foguete sobe, esticando esse fio, é como se fosse uma torre Eiffel, 300, 400 metros de altura, e aí sai uma descarga para cima, né, que produz descargas subsequentes, descargas posteriores para baixo. Tá? Aqui tem um raio atingindo, né, o lançador de foguetes, onde a gente conseguia medir a corrente. Então, é uma maneira de medir a corrente do raio, lança o foguete com um fio de cobre captura o raio, desce e é medida a corrente. Tá? Ou, às vezes, a gente cortava o fio de cobre e deixava só um revestimento de Kevlar descendo até o chão. Então, dando a liberdade para o raio descer pelo fio e depois escolher qual o melhor lugar para cair. Então, aqui está, desceu pelo fio, o raio, na verdade, sobe, atinge a nuvem descarrega nesse fio, o fio vaporiza, essa cor verde aqui é o cobre, quando vaporiza, e quando chega aqui, a descarga escolhe um caminho para tocar o solo. A base está aqui, a casinha está aqui, não tocou nem a casa, nem a base, tocou em outro lugar lá qualquer. Tá? Então, a descarga vem, escolhe um para-raio, o lugar que quiser atingir. Às vezes, atingiu a própria grama, né? Você tem um para-raio aqui do lado e a descarga atingia a grama. Né? Você vê como o para-raio não é tão eficiente como vocês pensam, né? Fala, pô, tem um para-raio aqui a 15 metros de distância, por que o raio não atingiu o para-raio? Nem sempre funciona, né? Essa é a vantagem de quem instala o para-raio. Ele sabe que ele fala, não, o para-raio nunca funciona 100%, né? Sempre tem 1%. Aí quando o para-raio é mal instalado, ele fala, eu te disse que não funciona 100%, mas ele não disse que for mal instalado, né? Então, é sempre um problema a instalação do para-raio. Outras coisas que a gente mediu, né? Corrente dos raios. Então, a gente instalou um medidor de corrente em cada para-raio daqueles dois prédios, media campo elétrico, media raio-x e temos vários papers sobre isso. Tá? Então, aqui tem o sensor de campo elétrico, as câmeras, né? Eu não tinha mostrado para você, e a gente consegue observar o que acontece no campo elétrico quando o raio ainda está dentro da nuvem. Acontecem pulsos aqui, chamados pulsos de breakdown. E o que acontece quando o raio começa a descer pelo céu?
né? Aqui, ó, está descendo, descendo, descendo. O campo começa a sair do zero, tá vendo? Ele estava no zero aqui em cima. Ele há esses pulsos, que é quebra de rigidez do ar. E aí, conforme o líder vem descendo, você tem um campo que vai diminuindo, né? Na verdade, aumentando negativamente, até a hora que toca o solo, que você pode perceber que essa hora brusca aqui, né? Onde acontece uma coisa violenta aqui, que é o return stroke, que é a descarga no solo. Ainda não aconteceu, aconteceu agora, essa deflexão aqui. Pergunta? Vamos lá. Alguém quer comentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Eu não estou acompanhando o chat de vocês aqui, vamos ver. Ah, está aqui o Ramon comentando as pescarias dele. É isso aí. Ah, bom saber. Muito bem, então vamos lá, vamos em frente. Você pode também medir não só o campo elétrico que o raio produz, né, a variação do campo elétrico que o raio produz, que são esses campos elétricos aqui, mas também pode monitorar como é que o campo da nuvem varia. E para isso existe uma coisa chamada field mill. Ele mede a variação do campo elétrico da nuvem, ou seja, como é que a nuvem está se eletrificando, como é que a nuvem está carregando. Então, são campos que têm uma variação bem lenta. Às vezes você não quer uma variação tão lenta assim, mas você quer uma variação um pouco menos lenta, uma variação rápida, junto com a variação rápida do raio, uma variação um pouco mais lenta, que mostra, por exemplo, nitidamente a corrente contínua aqui acontecendo, né? Esse raio teve uma descarga, 2, 3, 4, e a quarta descarga, em vez de voltar para o zero, aqui como aconteceu na terceira, o campo não voltou para zero, ficou um tempo fora do zero até voltar aqui. Que corresponde, se eu tivesse um campo mais lento, eu viria essa curva, esse tipo de curva aqui, que indica bem para mim quando é que a corrente contínua aconteceu, uma transferência lenta de cargas para o solo. Aqui tem uma transferência rápida, o campo muda de novo, muda de novo, muda de novo e continua mudando, continua mudando, continua mudando, continua mudando. Terminou a corrente, terminou o raio, ele volta ao normal. Tá? Esse é o campo elétrico do raio, não é da nuvem. Da nuvem eu acho que eu devia ter posto um gráfico aqui de como é que aparece. É uma coisa que demora horas, né? Depois eu mostro para vocês. Muito bem. Então, nós temos, para ver o campo do raio, antenas lêmpadas, antenas rápidas. Isso depende do decaimento do circuito, né? Se é um circuito, um RC, né? Que é uma constante de tempo de decaimento do sinal. Você produz uma perturbação, o sinal altera e depois volta ao normal mais rapidamente ou menos rapidamente, conforme a constante de tempo do seu circuito. Aqui, olha só, eu perturbei o campo elétrico e ele volta rapidamente ao zero. Eu perturbei o campo elétrico e ele volta rapidamente ao zero. Aqui eu perturbo o campo elétrico e ele está voltando para o zero quando, pum, aconteceu uma segunda. Ele estava voltando para o zero, pum, aconteceu uma terceira. Ele estava voltando para o zero, aconteceu uma quarta, e aqui continua transferindo carga, 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 carga. Quando terminou o raio, aí sim ele começa a voltar para o zero, vai terminar lá na frente. Então, é uma constante de tempo bem mais lenta do que a de baixo, que toda vez que acontece uma descarga, ela volta rapidamente para o zero. Ok? Isso estou falando de instrumentação. Esse é o campo lento. Como a gente calibra o campo lento, a gente põe dentro de um sanduíche de placas metálicas, joga um campo conhecido aqui e vê como é que varia o campo na antena, né? Faz aí um sensorzinho aqui, um sanduíche de calibração, aplica, sabe a distância, aplica um campo, na hora que você sabe um campo, você tem um campo elétrico, que é diferença potencial pela distância, né? Aí eu consigo controlar essa tensão, muda o campo conforme essa tensão. Os sensores de corrente, eles são bobinas. Quando a corrente passa por esse para-raio aqui, ele induz um campo magnético nessa bobina
que é proporcional à corrente que está passando. Então, eu consigo, através do campo magnético que passa por essa bobina, saber qual é a corrente do raio. Aqui tem um exemplo, ó. Isso aqui chegou a 13.000 amperes, bem rapidamente, né? Eu toco o solo, em 1 microsegundo, 2 microsegundos, ele chega a 13.000. E aí desce de novo, né? E vai para zero. Raio-X. Antes de falar raio-X, querem perguntar alguma coisa sobre sensores de corrente, alguma coisa assim? Nenhuma pergunta? Bom, vamos lá. O raio-X, ele tem um sensor que é um cristal de iodeto de potássio, de sódio, iodeto de sódio. Toda vez que passa uma partícula de alta energia por ele produz um pulso de luz. E aí esse pulso de luz é amplificado através de uma fotomultiplicadora, que funciona com alta tensão. E aí eu sei que cada pulso de luz corresponde a uma partícula de alta energia. Então, o que a gente queria descobrir é se os raios produzem raio-X, isso já se sabia, mas quando que eles produzem raio-X? E o que a gente descobriu, usando câmeras de alta velocidade e outras de câmeras normais, é que quando o raio descia, ele não tinha sensor, não tinha detecção nenhuma de raio-X. Só quando, em algum trecho da sua trajetória, ele apontava para o raio-X. Então, quando ele passava pelo número 4 aqui dessa trajetória, apontando para o nosso sensor de raio-X que estava no topo do prédio, é que nós vimos um raio-X no nosso detector. Então, quer dizer que o raio produz raio-X sempre? Não, porque outras descargas que passaram por aqui não produziram raio-X. Esse raio teve 5 ou 6 descargas. Só uma delas produziu raio-X. Então, depende da intensidade. Foi a mais forte que produziu raio-X. E será que quando ele passou pelo número 5, ele também estava produzindo raio-X? Provavelmente estava produzindo raio-X, só que como não estava apontado na direção do nosso sensor, a gente não percebeu nada, só percebeu quando ele apontou. Então, é interessante, o raio, quando ele é forte, tem uma intensidade de corrente alta, ele deve estar produzindo raio-X, sim. Só que você vai só medir se ele apontar na direção do seu sensor. É como se tivesse uma pessoa descendo de paraquedas, por exemplo, do céu, e apontando com uma lanterna na mão, chacoalhando. Tá? Então, todo lugar que ela iluminar vai estar recebendo fótons, né? Só que se você tiver num ponto do solo e olhando para cima, você vai de repente ver uma luz piscando. Mas não quer dizer que ele só ligou a lanterna naquele momento. Quer dizer que naquele momento o seu olho estava apontado para o raio-X, para a lanterna dele. Então, a conclusão que nós pusemos no último paper, que foi capa da JGR, foi de que o raio-X, primeiro, ele só é produzido quando a descarga é bem intensa. Nós estávamos medindo a corrente desses raios. Segundo, você só detecta se você estiver na direção do feixe de luz, que no caso não é luz, mas é raio-X, que não deixa de ser uma onda eletromagnética, assim como o raio gama também é uma onda eletromagnética. Mas o que eu quero dizer é que essa é uma espécie de uma lanterna, ela não ilumina em toda a direção, ilumina numa direção específica, que é a direção do líder. Então, o líder trabalha como se fosse um colimador de raio-X. Ele só deixa... É como você está no dentista e o cara aponta, né? Você já tirou o raio-X, ele aponta aquele tubão lá de produz raio-X em direção ao seu dente, não vai afetar seu cérebro, né? Porque é concentrado numa direção só. O raio-X sai numa direção só porque o resto está blindado. Então, o líder do raio, quando ele vem descendo,
Ele está apontando para uma direção. Se você estiver olhando nessa direção, você vai detectar o raio-x. Se você não tiver, sinto muito. Então, muitas pessoas que não detectam o raio-x do raio é porque não estão olhando para a lanterninha que tá produzindo raio-x lá em cima. Está na ponta do líder na hora que ele vem descendo. Então, é como se fosse uma lanterna que produz raio-x, mas cada hora está apontada para uma direção. Então, ele está desenhando no chão uma trajetória, o raio com raio-x, né? Se o chão fosse sensível ao raio-x, você vê um desenho no chão de onde ele iluminou, de onde ele não iluminou. Se o seu detector tivesse naquela posição que passou o feixe de luz, você detectaria. De fato, a gente detectou, nesse caso, aí, um pulso de raio-x, depois sumiu, porque já estava apontando para outro lugar. Deu para entender? Sim, sim. Deu? Ótimo. Muito bem. Então, quer dizer que vocês estão aí, ainda estão por aí e estão entendendo. Ótimo. Outras maneiras de detectar raio. Uma maneira mais assim, global de detecção de raios é usar sistemas de detecção. Você põe a cada 100, 200 quilômetros uma antena que captura não só o campo magnético, como o campo elétrico. Que se propaga, né? Por exemplo, aqui eu tenho um raio, tem uma nuvem, aqui é a superfície da Terra. Eu tenho uma nuvem, o raio acontece. Quando o raio acontece, ele produz onda eletromagnética. Algumas ondas seguem pelo solo e chegam até o seu detector. Outras ondas que o raio produz, eles vão refletir lá na ionosfera, voltam para a Terra, refletem na Terra, voltam para a ionosfera, refletem na Terra, na ionosfera e vem, chega no seu sensor. Ele pode estar do outro lado do planeta, mas ele vai perceber um pulso de onda eletromagnética. Então, existem vários detectores de vários tipos para tentar capturar aonde estão os raios. E aí você consegue ver como é que os raios se distribuem no planeta, você consegue, com uma rede de detectores, uns 8, 9, 10 detectores situados em vários pontos do planeta, ficar monitorando onde está tendo raio, onde não está tendo. Claro que isso aí tem falhas, né? Tem raios que não são detectados, ou são mal detectados, etc. Aqui um exemplo de como é que a gente vê no Brasil os raios acontecendo com auxílio dessas redes de detecção de relâmpagos, né? Que hoje, muitas delas têm disponíveis os dados na internet. Você pode, na internet, ter acesso a alguns sistemas aí que detectam relâmpagos por aí. Se quiser saber se está tendo raio agora no Japão, é fácil. Entra na internet, dá para saber. Nem sempre é gratuito, mas alguns são. Então, tem várias coisas que a gente pode ir descobrindo, né, nos raios, né, no número de descargas, duração do raio, como é que produz raio-x, qual a velocidade, se tem presença de corrente contínua, qual o intervalo entre descargas, né? Bom, há tantos papers que nós fomos publicando só com câmera rápida e alguns sensores que a gente chama de sensores auxiliares. E com isso eu termino a minha apresentação, né? Vocês vão ver aí uma descarga simples, né, acontecendo, com várias ramificações, um ponto de contato no solo. Repara que o ponto de contato no solo, às vezes, mantém uma luminosidade aí onde está o mouse. Vocês vão ver uma luminosidade residual, às vezes, mais longa, porque atingiu algum objeto, esquentou, né, e o fato de manter quente algum objeto, por exemplo, pode ser uma torre metálica, a luminosidade fica por mais tempo, né?